Desde que o Daft Punk anunciou o fim do projeto, muita gente tem ido atrás de buscar novos significados na obra deles. Afinal, eles deixaram todo um universo estético que sempre vai ser referência de controle artístico. Meses se passaram e o jeito enigmático com que eles anunciaram o fim deixou muita gente sem acreditar mesmo que já era. Bom, como tudo que eles fazem envolve mistérios por trás, a única coisa que dá pra se apegar é o que eles falaram mesmo e que realmente o duo acabou a sua trajetória. Uma das paradas mais loucas feitas sobre o duo francês é o documentário Daft Punk Unchained, de 2015, onde várias pessoas próximas à dupla contam alguns segredos dos caras. Entre eles, o ex-empresário Pedro Winter, que testemunhou muitas das inovações que eles produziram. Inspirados nesse documentário, a gente fez esse vídeo que, assim, não vai ser uma biografia, mas vai mostrar pontos importantes de como eles construíram uma carreira sólida e, ao se transformarem nos robôs mais conhecidos da cultura pop, como eles também transformaram a música. Para entender como eles se tornaram esse cérebro da música pop, é legal sacar o que rolou quando eles ainda não tinham nenhuma noção do que eles queriam. Você já deve ter visto a história de que antes do Daft Punk, eles tiveram uma banda, né? Então, só para relembrar rapidamente, essa banda se chamava Darling e contava com o guitarrista do Phoenix na formação do Laurent Brankovitz. Eles faziam um som que era uma mistura de surf rock dos anos 60 com garage rock dos anos 90. Eles até alcançaram algumas coisas com o grupo, fizeram turnês na Europa e chegaram a lançar um EP pela Duophonic Records, gravadora independente criada pela banda Stereolab. Então assim, eles conseguiram seguir no cenário alternativo razoavelmente, mas uma simples crítica veio como um balde de água fria e fez os caras mudarem os planos. Depois de um show, a Melody Maker acabou resenhando o som da banda como um punk tolo Daft Punk. Depois daquilo, o manager deles na época, que era o Daniel Duxer, disse que foi difícil convencê-los de fazer mais alguma coisa e que esse era o jeito deles, de às vezes não falar algo diretamente, mas ir se afastando daquilo que eles não queriam. Mas analisar esse episódio é importante porque, como a gente falou, eles tinham condições de fazer a banda crescer no cenário do rock alternativo, mas mesmo assim eles decidiram levar a crítica a sério. Acompanhando a carreira deles depois de tudo isso, dá pra dizer que eles sempre foram sinônimo de inovação. Então aquela crítica deve ter soado pra eles mais do que uma simples desaprovação, mas como um alerta de que o som deles era algo que não merecia atenção, que não trazia nada de novo. Em uma entrevista em 2008, o Thomas Bangalter disse que nessa época eles eram como todo mundo e que queriam entrar no mundo da música através de uma banda de rock. Essa procura por um som inovador os levou às raves de música eletrônica, e algo que fez eles se ligarem de cara nesse estilo era o jeito que as pessoas se conectam à música, não numa dinâmica de endeusamento do artista, mas de simplesmente curtir e dançar. Eles ficaram bastante curiosos em como a galera dançava com sons que eles sequer conheciam e viram ali que eles poderiam fazer algo realmente diferente. Um som com toda essa nova essência da dance music que juntava house e techno com arranjos mais reconhecíveis, como os hits da disco music e do soul dos anos 70. Eles ainda não sabiam, mas essa sacada faria deles um dos nomes mais importantes da música dali pra frente. É meio doido falar isso, mas analisando o que eles fizeram na época em termos de oportunidade de carreira, eles arriscaram bastante nessa mudança de estilo. Hoje é mais acessível produzir EDM com softwares à disposição, mas na metade dos anos 90 a música eletrônica ainda era uma parada mais underground, tipo lo-fi. Então eles tinham dois desafios: aprender novas técnicas para chegar no som que eles estavam querendo e dar um jeito de convencer alguma gravadora a apostar nesse som que era algo mais nichado ainda. Vale lembrar que nessa época ser artista independente e não estar atrelado a uma gravadora era algo que influenciava muito na carreira de uma banda, pela projeção que ela poderia alcançar. Nessa segunda parte, eles tiveram a ajuda do pai do Thomas, o Daniel Bangalter, compositor importante na música francesa dos anos 70 e que hoje em dia mora aqui no Brasil. Como ele já tinha experiência em lidar com a indústria, ele soube como direcionar os dois num caminho onde eles tivessem liberdade criativa e alcance necessário para serem relevantes. Bom, quem é artista independente e tá começando, agora sabe como é esse lance, principalmente nessa parte de fazer seu som chegar na
galera. Ter liberdade criativa foi importante não só pra música deles, mas também pra todo o universo estético que eles fizeram depois. Quando eles assinaram com a Virgin Records, o pessoal da gravadora ficou impressionado como o quanto eles eram esclarecidos aonde queriam chegar, no sentido de querer dividir espaço com outras novidades da época no cenário internacional, como o hip hop e os astros do pop. Depois de finalizarem o álbum de estreia, o Homework, eles chamaram a galera da gravadora pra ouvir no estúdio caseiro do Thomas e foi isso. Eles nunca deixaram as coisas saírem do controle, mesmo quando eles não tinham moral para exigir muita coisa. Assim foi que eles conseguiram alcançar muitas coisas através dos videoclipes também, como por exemplo quando eles ganharam respeito nos Estados Unidos ao ter o clipe de Da Funk dirigido pelo diretor Spike Jonze e com isso estourar na MTV. O lance das máscaras veio também de uma situação envolvendo um clipe. Eles estavam gravando um vídeo para o hit Around the World quando, por causa do baixo orçamento, o diretor Michel Gondry sugeriu capacetes de moto para eles ficarem parecidos com robôs. E sabe esse vídeo de despedida em que eles anunciaram o fim? Então, é de um filme que eles haviam lançado em 2006 chamado Electroman. Tudo começou num clipe para a música Human After All, mas eles se empolgaram com esse lance dos robôs querendo se tornar humanos e decidiram não só fazer um filme sobre isso, mas também guiar a discografia deles em cima disso. A cada disco, um som mais humanizado. Um lance que sempre chamou a atenção deles foi isso de não querer aparecer. Tipo, eles querem ser o assunto, querem propor tendências, mas eles nunca querem entrar nessa dinâmica de celebridade. Eu sei, é fácil meter o excêntrico depois de famoso, mas eles desde o começo adotaram essa postura. Em uma entrevista à rádio de John Campus em 96, o Thomas disse que apesar de ter notoriedade, eles se guiavam pela premissa da cena techno, que é a música como protagonista sem estrelismo. Pode parecer um conceito meio batido já isso de artistas negarem a fama, mas o jeito que eles desenvolveram isso foi essencial para a identidade da banda mesmo. Não era algo simplista, tipo não curtir entrevistas. Sem esse pensamento, eles não levariam a ideia das máscaras para frente e não teriam um impacto expressivo nas suas apresentações ao vivo. Aliás, tá aí uma mística que sempre teve em volta deles, os shows. Sempre era algo muito planejado, uma parada mais artística do que comercial. Não à toa, o show mais aclamado do Coachella até hoje é o deles na edição de 2006. O festival já tinha feito propostas em outras edições, mas eles sempre recusaram, até que dessa vez eles aceitaram. Pra a parada acontecer, eles queriam fazer um verdadeiro espetáculo. E para isso, eles simplesmente adquiriram quase todo o estoque de LED dos fornecedores disponíveis nos Estados Unidos. E assim, tudo no sigilo, nem o empresário deles sabia o que esperar, porque eles só deixavam o pessoal da equipe técnica mesmo participar do processo de criação. O show foi um marco na história da produção audiovisual ao vivo e abriu portas para que a música eletrônica se tornasse esse espaço único em festivais. Eles foram inovadores, mas sabiam que isso não era o bastante. Eles sacaram isso depois do boom que teve na música eletrônica na metade dos anos 2000, depois de fazerem um show no Coachella. Para continuarem relevantes, eles tinham que ser, além de inovadores, únicos. É comum você ver muita gente dizer que não é muito chegado em música eletrônica, mas que adora Daft Punk. Isso porque eles conseguiram atingir um nível de execução musical que permitia eles serem virtuosos, mais acessíveis. Claro que isso não foi fácil e muitas vezes eles não conseguiram acertar em cheio, como no caso do álbum Human After All. Geralmente esse é o menos citado como favorito entre os fãs e na época chegou a trazer uma certa insegurança a eles. O último álbum tinha sido Discovery, que tinha transformado eles em verdadeiros reis da dance music e, contrariando as expectativas em Human After All, eles resolveram ir por um caminho mais espontâneo, focando num som mais orgânico, puxado pro rock de estádio e com uma produção bem prática, gravando o álbum em 2 semanas. Na época a galera queria aquela afetação, aquele rigor eletrônico. Hoje Human After All é reverenciado na mesma intensidade que os outros álbuns, mas se a pegada mais orgânica não agradou no álbum de 2005, no último disco da banda, Random Access Memories, eles acertaram em cheio. Depois de fazerem a trilha sonora para o filme Tron, O Legado, eles se sentiram confiantes em chamar uma galera para colaborar no novo disco, e daí vieram os feats ilustres com Julian Casablancas, Pharrell Williams e Nile Rodgers. Os caras estavam tão pirados com o novo projeto que eles convenceram a gravadora a investir numa divulgação à moda antiga, com outdoors em rodovias da Califórnia, assim como faziam nos anos 70 os astros da disco music. Outra história maluca no processo desse álbum foi quando eles finalizaram as gravações e registraram tudo em fitas. Eles decidiram que não iam transportar a parada de qualquer jeito. Tipo assim, eles tinham medo que se tivesse gente da gravadora envolvida e não apenas a equipe deles, o material seria vazado ou coisa do tipo. Então eles decidiram levar as fitas com as masters de carro de Los Angeles até Portland, Maine, uma distância de quase
quase 5.000 quilômetros. Combinando tudo de forma perfeita, no último álbum eles fizeram um som retrô que se distanciou de qualquer previsibilidade da cena eletrônica da época. Foram em todos os sentidos irrastreáveis. Ter o controle de tudo sempre foi essencial para eles. E como a gente disse, hoje em dia é mais fácil desenvolver essa gerência de carreira, principalmente se a banda não depende de uma gravadora. Em um depoimento ao documentário Daft Punk Unchained, teve um cara que falou algo que dá para entender por que deles terem chegado num alto nível de execução. O Eric Chedelevill é um dos amigos mais próximos do Guy Manuel, eles já tiveram um selo juntos e até um projeto paralelo chamado The Night Club. Além disso, ele também escreveu junto com o Daft Punk e o The Weeknd a música I Feel It Coming. Ele disse que enquanto o Thomas e o Guy Manuel estavam produzindo o álbum de estreia, o Homework, o Guy lia o manual de funcionamento de todos os seus equipamentos uma vez por mês, sempre à procura de uma nova funcionalidade. Com esse cuidado perfeccionista, dá pra entender por que eles resolveram acabar. Talvez eles tenham chegado num nível onde viram que não tinha como seguir com o projeto sem se desgastar, sem ter nada novo e surpreendente para apresentar. E por isso resolveram acabar a parada com um legado intocável. De 93 a 2021, eles pegaram a cena das raves e transformaram num verdadeiro universo. E apesar de não gostarem de aparecer, se tornaram um dos nomes mais reconhecíveis e autênticos da história da música.